Cultura Racional, Universo em Desencanto. 15º fascículo da réplica, página 22. É preciso que conheça a causa disso ou daquilo, para eliminar os efeitos sobre isso ou aquilo. Porque não há efeito sem causa. Se existe o feito e os seus efeitos, é porque existe a causa. Se existe o mal, é porque existe a causa. Eliminando a causa, acabarão seus efeitos, acabarão os males. O magnético é o imperador de todas as ruínas existentes no mundo, que, na batalha da destruição, ele é o causador do mundo assim está, permanecendo o seu progresso com sua fúria de destruição por ele estar a caminho do fim de sua ação. E assim, em outras épocas, a matéria já refloriu e chegou no seu auge, em que viviam todos sonhando com as ilusões, e tudo isso se passou. Épocas em que todos viviam contentes, felizes, cantando, alegres, e hoje tão diferente. Todos se maldizendo, todos chorando, todos insatisfeitos, todos preocupados, todos tristes. E essa situação é derivada da fase magnética, que está devastando tudo, desequilibrando tudo, destruindo tudo, por ser uma fase que chegou o seu fim. E por chegar o seu fim, está sendo destruída. Tudo isto movimentos naturais da natureza. Não há culpados, ninguém é culpado, e sim uma fase que findou e está em extermínio. É a causa de todas as ruínas que está se passando em todo o universo, porque não há efeito sem causa. Então aí vem a desolação da humanidade, todos desolados, todos intranquilos, todos aflitos, todos sofrendo, todos penando por ser um flagelo natural da natureza, o desequilíbrio da natureza, o desequilíbrio de todos os seus feitos, a natureza em ruínas e os seus feitos também. A natureza terminou, também quer terminar com os seus feitos. Então há liquidação de um modo geral. Não há quem não esteja sentindo a brutalidade e o esfacelamento, que é a natureza em destruição de seus feitos. Porque diz o magnético: acabou-se o império do segundo milênio, e por acabar o império do segundo milênio, também acabará toda a sua corte. Acabando toda a sua corte, que são seus feitos, então, diz o magnético, terminou a minha ação sobre a natureza. Não governo mais esta natureza. Então aí, todos desgovernados, tudo desgovernado, tudo em ruínas, tudo de mal a pior. O magnético em ação, em destruição dos seus feitos. Acabou a fase, acabou o reinado magnético. Então, todo o reinado destruído. E é por isso que o mundo vem há muito em ruínas, cada vez mais, cada vez a pior, e tudo piorando sempre até findar-se a ação magnética. E diz o magnético: acabou a minha missão, e por ter acabado a minha missão, tudo em liquidação, moral, física, financeira e natural. Então, isso são movimentos naturais da natureza. E por serem naturais, não há culpados, e sim a natureza é que é culpada de tudo isto que vem se passando há muito, tudo piorando sempre. E o que é feito pela natureza, não há quem possa endireitar. Por mais que se esforce de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras,
Não há quem endireite. São movimentos naturais da natureza. Acabou-se a fase do segundo milênio. A segunda fase do segundo milênio em destruição. Sendo destruída por seus seres. As pessoas são instrumentos do magnético, dirigidas pelo magnético, na condição de robôs da natureza. Se existem os maus destruindo tudo, é porque existe a causa, pois não há efeito sem causa. E a causa é o efeito magnético. As pessoas são dirigidas pelo magnético. O magnético é que transmite na pessoa esse ou aquele desejo para fazer isto ou aquilo que o magnético deseja. Então a pessoa é um instrumento do magnético por a pessoa ser de formação elétrica e magnética. Então as pessoas não são culpadas. Para quem não conhece, censura o procedimento da pessoa, esquecidos de que não há efeito sem causa. Se a pessoa está procedendo assim, é porque não há efeito sem causa. A causa qual é? O elétrico e magnético. Então, as vontades, as causas dos procedimentos maus, monstruosos e criminosos, existe quem esteja induzindo para tais atos. São forças magnéticas atuando em cima das pessoas para cometerem os maiores crimes, as maiores barbaridades a serviço do magnético, porque não há efeito sem causa. A causa de todo o procedimento mau, de todo o desequilíbrio da humanidade, é o magnético atuando na pessoa para destruir e ser destruído, porque não há efeito sem causa. Mas quem não conhece a causa julga somente o feito, julga somente os efeitos. Então não vê, e isso está a olhos vistos. Se o mundo inteiro está na ruína que está e caminha tudo para pior cada vez mais, então não estão vendo que há uma causa natural que é o magnético. Todas essas pessoas estão atuadas pelo magnético para se destruir e destruir. Todos estão sob o efeito do magnético, porque todos são dominados pelo magnético. O magnético tem um domínio total sobre tudo e sobre todos. Então, não estão vendo que a destruição do mundo só podia partir de um movimento natural da natureza, porque é o mundo inteiro pedindo SOS. Ninguém sabe onde vai parar, porque as previsões são todas o pior possível. E de forma com a chegada do terceiro milênio, que é a voz espacial, a voz racional, o segundo milênio tinha que se retirar, e na sua retirada, retirando todos os seus feitos. Para retirar todos os seus feitos, liquidação de tudo. Liquidação física, moral e financeira e natural. Natural da natureza, por a natureza sofrer as consequências da ação magnética. Então as ruínas do mundo inteiro. Não há culpados, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque todos estão sendo instrumentos do magnético, para liquidar e ser liquidado. Assim o mundo vem passando por essas mudanças com a fase do primeiro milênio, que foi a fase dos selvagens. Então terminou a fase dos selvagens. Tudo quanto foi selvagem foi liquidado por ter entrado a fase da civilização, a fase do segundo milênio. Agora, acabou-se a fase do segundo milênio, que é a fase do animal racional. Então, essa fase entra em liquidação de tudo, para dar lugar à fase do terceiro milênio, que é o progresso racional. É o progresso cosmológico, a fase racional. Mas
a humanidade que desconhece todos esses movimentos naturais da natureza. Ficam todos alarmados pela situação calamitosa que passa o mundo, que não é para menos, e dizendo: nós estamos no fim do mundo. Pelo que se passa, estamos no fim dos tempos. Tudo acabou. Hoje é miséria, e muita miséria, e a desolação de todos, e o desânimo de viver e de lutar tanto, para manter um corpo de matéria que nada vale. Nada vale porque não tem garantias, e quem não tem garantias não tem paz. E é por isso que, em todo o universo, a inquietação de todos é geral, tudo se acabando e todos vivendo por viver, porque não há mais prazer de viver. A alegria acabou-se, somente tristezas e preocupações e desinquietações. Mas tudo isto, natural da natureza, porque é mundial. Atravessa o mundo as horas mais negras de sua existência, porque cada vez a pior, porque a fase está em extermínio, o magnético botando todos loucos e todos tontos, todos sem saberem o que fazer para um pouquinho de sossego ter. Então o magnético botando todos loucos, completamente loucos, uns contra os outros, sem motivo e sem razão, por nada, sacrificando a vida uns dos outros, porque o magnético botando todos loucos para destruir e se destruir, a destruição dos seus feitos, a falência dos seus feitos, a liquidação dos seus feitos e de tudo existente, porque terminou a fase do segundo milênio. Então o segundo milênio entrou em liquidação. Liquidação moral, física e financeira. Liquidação horrorosa, pavorosa e criminosa. Criminosa porque o magnético não reconhece direitos. Ele está em liquidação. Ele está liquidando tudo e por isso não reconhece direito. Por isso se mata tudo. Se mata à toa, se mata por nada. Ação magnética sobre os seus robôs, sobre os seus instrumentos. Então aí se discute por tudo, se mata por tudo, inimizades por tudo, antipatia por tudo. O magnético causador da loucura de todos, para o extermínio do seu comando, para o extermínio da fase do segundo milênio, por ter entrado na Terra a fase do terceiro milênio, a fase racional. E esta fase é a fase de recuperação da humanidade para os que chegarem a tempo de serem recuperados, a fase racional. Então, esta fase é que está em vigor. É a fase natural da natureza, a fase do terceiro milênio. E quem estiver dentro da fase racional, que é a fase de recuperação da humanidade, está protegido pela fase, amparado pela fase, orientado pela fase e salvo eternamente pela fase. Agora, quem estiver fora da fase de recuperação está na fase de liquidação. Está por conta do magnético, em retirada. Mas muitos, por não conhecerem o porquê que o mundo está assim, atravessando a maior crise existente de todos os tempos, julga que existam culpados. Por desconhecer a causa, só julga o feito. Esquece que não existe efeito sem causa. O magnético levando todos à loucura e cometendo atos de loucos, de monstros, de selvagens. Mas a pessoa não é culpada. A pessoa está atuada pelo magnético, servindo de instrumento do magnético, que está liquidando tudo, destruindo tudo. Então a pessoa, em função do magnético, a causa de seu desequilíbrio, com aparência de bons e loucos varridos. Orientação do magnético, que é a causa do desequilíbrio de tudo e de todos. E assim, em decadência total, a fase do segundo milênio.
Então ninguém é culpado do mundo inteiro estar nessas condições. Ninguém é culpado da vida estar nessas condições, mas quem não conhece pensa que é por isso, por aquilo, por esse, por aquele. Não, tudo isso são movimentos naturais da natureza. Fim de fase. Então, os que chegarem ainda em tempo de conhecer e reconhecer a fase de recuperação, esses serão recuperados pela fase que está em vigor, a fase racional, a fase cósmica. E por isso a grande necessidade da propaganda, dia e noite, para que se possa ainda salvar um grande rebanho. E para isto é preciso propaganda, dia e noite, noite e dia, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, para se levar o conhecimento de paz, amor e fraternidade universal à humanidade, que já está descrente de tudo, todos desolados devido à situação que atravessa a humanidade. As histórias e os contos não engambelam ninguém, tudo já caiu no ridículo. As histórias da carochinha já perderam o seu brilho há muito. Hoje, a humanidade quer encontrar base para se basear, lógica para definitivamente entender de princípio a fim, e provas e comprovações, e muitas comprovações. O povo hoje procura o verdadeiro consciente e positivo, porque tudo da vida do elétrico e magnético, tudo é ficção científica, porque tudo negou e de forma que o descrédito de tudo é de um modo geral. Ninguém acredita em mais ninguém e por isso não há mais respeito a todos. Antes, o respeito era por consciência e amor a tudo. Era um respeito por amor, era de coração e satisfação. Na fase de liquidação, liquidou tudo isto. Hoje o respeito é força. O mais fraco respeita o mais forte pela força. Aquele é mais forte e não posso com ele. Se eu pudesse, eu derrubava. Isto é o magnético em ação. Se tornou então a lei do mais forte. Voltaram à lei natural do irracional. O mais forte come o mais fraco. A raposa come as aves, as galinhas. E as galinhas comem os insetos, as minhocas. E assim, a lei da selva, os animais mais fortes comem os mais fracos, se alimentam com os animais mais fracos. Como o ser humano é mais forte que o irracional, então se alimenta com o mais fraco. Mata o boi para comer, mata o porco, mata a galinha. Tudo isso por serem mais fracos. A lei do mais forte. Se o animal racional entra numa selva, lá estão o tigre, a onça, está lá o leão, então o animal racional é mais fraco, então é devorado pelo mais forte. Isto é a lei natural da bicharada em classes diferentes, mas agora terminou a fase do segundo milênio, a fase de animais racionais. Então, entrou a fase do terceiro milênio e liquidação de uma fase, por ter terminado a sua missão e progresso de outra fase que é a fase racional. E assim, está aí esse monstro em recesso, o magnético, regredindo no seu progresso de destruição, regressando tudo à condição de nada, e este nada em transformação de outros seres, porque tudo se transforma e nada se acaba. Acaba de uma maneira, se transforma em outra, acaba de outra, se transforma em outra. É a lei natural da deformação, das transformações. Nada se acaba, tudo se transforma até chegar o que era. O que era? Racionais puros, limpos e perfeitos. O mundo racional, o mundo que deu causa e origem a esta deformação racional. Então chegou o que há muito todos esperavam,
a fase do terceiro milênio. Muito falado, mas não sabiam como seria o terceiro milênio, e hoje estão sabendo que o terceiro milênio é o progresso racional. A orientação toda é racional. E da fase de animal racional, a orientação toda era animal, era a orientação elétrica e magnética. Agora, aí na Terra, a cultura do terceiro milênio, a cultura racional, a cultura cósmica, a cultura dos extraterrenos, que são os habitantes do mundo racional, a cultura real, para que todos tomem conhecimento e voltem para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. A cultura da definição e do fim desta deformação racional. A cultura extracósmica do mundo racional. Então, nem tudo está perdido, porque está aí em suas mãos o conhecimento da fase de recuperação da humanidade. E desta forma, nem tudo está perdido. Depende de anunciar o que está aí em suas mãos, para a salvação de todos, universalmente. Cada qual dentro das suas possibilidades, colaborando com o racional superior, para salvar a humanidade, que sofrimento não faz graça para ninguém rir. Então todos sofrendo, sem saber porquê, sem saber a causa deste terror universal, sem saber a causa dessa desumanidade universal, sem saber a causa de que levou a humanidade à loucura. E a causa é o magnético, porque não há efeito sem causa. Se existe o feito, é porque existe a causa. Mas muitos, por não conhecerem a causa, só julgam os feitos. Se procurassem conhecer a causa, eliminavam o feito e os feitos de destruição. Então tem que conhecer a causa para terminar com a liquidação. Conhecendo a causa, que é magnética, passa para a fase de recuperação. E passando para a fase de recuperação, acabou-se a fase de liquidação, porque todos estão dentro da fase de recuperação. Por isso, é a fase de recuperação da humanidade ou do animal racional, que terminou sua fase. Por isso está em liquidação. Então tudo isto, movimentos naturais da natureza do segundo milênio que terminou o seu tempo de duração desde 1935. Foi aí o término da fase de animal racional, devido à entrada da fase racional, a fase do terceiro milênio. Então está aí a doença, que é o magnético em ação destruidora, e o remédio para a cura, que é a fase salvadora, a fase racional.